E aí, gente, tudo bem? Continuando o conteúdo da P3, hoje a gente vai falar sobre fisiologia respiratória, fisiologia que todo mundo ama, só que não, né? Mas todo mundo vai gostar, né? Eu tenho fé. Deixa eu beber uma água que eu acabei de falar de mecanismo de regulação da pressão arterial. Vamos lá. Para que serve o sistema respiratório, né? Como todo início de sistema, a gente sempre começa falando um pouco disso, né? Pra gente ter uma base, uma noção, né? O sistema respiratório, ele fornece oxigênio para as nossas células. A gente tem também a eliminação de CO2 e a regulação do pH, né? Porque se eu tenho mais CO2, eu tenho um pH menor. A fonação, né? A nossa voz, né? A nossa voz, ela acontece por conta do sistema respiratório. E ele também serve para condicionar o ar, né? Fazer o aquecimento, a umidificação e a filtração parcial do ar, né? E como funciona essa troca gasosa? Porque a gente sempre fica falando de hematose, de troca gasosa, e como que funciona, né? É basicamente a proximidade entre alvéolos e capilares. É mais simples do que todo mundo pensa. Então, eu vou ter um... Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Que esse negócio aqui do Canva é novo, não vou conseguir. Tudo bem. Desculpa, gente. Deixa eu voltar. Então, aqui na imagem aqui da lateral, a gente consegue ver, né? Os capilares, eles próximos, né, dos alvéolos. E aí uma troca, né? Enquanto o CO2 sai, o oxigênio entra, tá? Entra ali no capilar. E aí, como que funciona, né, esse processo todo de troca gasosa, né? A gente vai ter, né, a primeira fase, né, que vai ser a ventilação pulmonar, onde o oxigênio ele vai ser inalado até os alvéolos e, ao mesmo tempo, o CO2 vai ser exalado. Então, oxigênio entrando, CO2 saindo. Segundo, troca alvéolo capilar. Isso tudo, gente, está relacionando com essa imagem aqui do lado, né? Então, troca 2. O oxigênio dos alvéolos passa para o sangue, passa ali para o capilar. O CO2, ao mesmo tempo, vai do sangue para os alvéolos. Então, como a gente sabe, né, é um processo contínuo, né? Então, ao mesmo tempo que o oxigênio está entrando, o CO2 está saindo. Então, a gente tem ali duas faces desse processo. E aí, a terceira é a troca sistêmica, né? Troca 3, onde o sangue oxigenado ele é levado até os tecidos, né? O sangue que acabou de receber o oxigênio. E aí, as células vão usar esse oxigênio para poder produzir ATP e fazer tudo aquilo que a gente sabe, que a gente viu a beça, né? E, ao mesmo tempo, o CO2 ele é gerado como resíduo dessas células e eliminado pelo sangue de volta para os pulmões. E aí, isso tudo vai gerar o quê? Fornecimento de oxigênio para as células e remoção de CO2 do corpo. Então, esse é o objetivo principal do nosso sistema respiratório: fornecer oxigênio e remover CO2 do corpo. E aí, esse é um vídeo aqui que eu deixei para poder mostrar como ocorre a ventilação. Vamos ver. Então, a gente pode ver, né, que a gente vai ter aqui, ó, contração do diafragma e, ao mesmo tempo, ali, a respiração, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? É um processo bem legal que a gente consegue ver como que o diafragma e os músculos respiratórios, né, no caso aí não tá aparecendo, mas como eles ajudam, na verdade, eles são a base para a nossa respiração. Aí aqui é mais um vídeo sobre, né? É bem legal mesmo. Tá, e aí, gente, assim como o sistema cardiovascular, a ventilação, a gente vai ter pressão e volume. Como sempre, igual todo ciclo cardíaco, só existe fluxo se existir diferença de pressão. E aí é uma coisa, assim, que eu acho que foi o maior choque pra mim, né, sobre o sistema respiratório é o seguinte: não é a gente que puxa o ar, não é a gente que... Não é isso que acontece. Na verdade, é o ar que entra, não é a gente que puxa. Ele simplesmente entra. Como assim, Vitória? Eu vou explicar pra vocês. Mas saibam, respiração só ocorre por causa da mudança de volume. Se eu mudo o volume, eu gero o influxo de gases, que vão estar em maior concentração no meio ambiente.
E aí, como que ocorre essa inspiração e expiração? Primeiro, então vamos acompanhar o que eu tô falando junto com essa imagem aqui. Inspiração. O diafragma, ele vai contrair. E nisso que ele contrai, ele vai se mover para baixo. E aí, a gente vai ter a expansão da cavidade torácica. E aí, quando tudo isso ocorre, eu reduzo a pressão nos pulmões. E aí, gente, como assim, Vitória? Pressão no pulmão vai reduzir por conta da expansão da cavidade torácica e contração do diafragma? Como assim? Lembra que eu falei pra vocês, gente? Eu vou até puxar aqui, ó, um negocinho desse pra poder mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu tirar esse teclado. Lembra que em coração eu falei, né, que, assim, didaticamente, que é o que eu, Vitória, não tô falando agora como monitora, eu tô falando como Vitória, amiga de vocês, colega de faculdade, entende, tá? Que eu, Vitória, consigo entender por pressão. Lembra do coração que a gente tem aqui, né, os átrios e os ventrículos, né? Vou desenhar aqui um ventrículo. No caso, vou desenhar o átrio também. Aqui é o ventrículo. Lembra que eu falei que a pressão, ela vai aumentar quando esse ventrículo, ele contrair e quando também tiver sangue entrando nele? Então, o ventrículo, ele tá contraindo, ele tá diminuindo de tamanho. Ele tá, tipo... Nossa, esse desenho aqui tá bem ruim. Então, o ventrículo, ele tá assim, ele tá todo contraído, tá com muito sangue aqui dentro. Ele vai estar com uma pressão muito grande. E é a mesma coisa, gente, que vai acontecer com o nosso pulmão. Então, se o diafragma, ele contraiu e ele se moveu para baixo, e também a gente teve a expansão da cavidade torácica, eu vou ter, sabe, esse pulmão ficando num tamanho muito grande, né? E aí, lembra, pô, se eu aumento esse tamanho, eu reduzo a pressão desse pulmão. E aí, o que acontece? Se eu tô reduzindo a pressão desse pulmão, quem é que tá em alta pressão disso tudo? O ar. O nosso ar. Aí o ar, que ele não é bobo nem nada, ele vê que esse pulmão tá com a pressão baixa e ele fala assim, vou entrar. E ele entra, né, nos nossos pulmões, né? E aí a gente tem um equilíbrio ali da pressão, né? Entre o ar e o pulmão. Tá, e aí o que acontece na expiração? O diafragma, ele vai relaxar e vai se mover para cima. E aí lembra, o que vai acontecer com isso? Vai aumentar a pressão. E essa pressão vai ficar maior do que a do ar atmosférico. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que esse pulmão vai empurrar o ar. Então, o ar vai sair para fora do pulmão. E aí, um resumo disso tudo, né? Eu acho que, gente, principalmente, o negócio é entender como que essa questão da pressão, o que é pressão, sabe? Porque esse sistema respiratório realmente é difícil, porque tem muitos mecanismos, assim, essa mecânica da respiração, né? Mas vai dar tudo certo. Tá, e aí na ventilação, é um resumo de tudo. Então, na inspiração, o diafragma vai contrair, o volume do pulmão vai aumentar. Lembra, esse pulmão, ele aumentou de tamanho. Volume, ó, aumentou. Cavidade torácica aumentou. Volume do pulmão aumentou. Se eu tenho um aumento desse volume, quem é que vai cair? A pressão, ó. Pressão interna desse pulmão vai cair, porque esse volume aumentou. Nisso que a pressão vai cair, quem que vai entrar? Pressão atmosférica. Vai entrar dentro do pulmão e aí o ar vai fluir ali pra dentro. Na expiração acontece o contrário. O diafragma vai relaxar e aí a cavidade torácica vai voltar pro local dela, volume vai diminuir e aí se o volume diminui, quem que aumenta? Pressão. Porque volume e pressão são inversamente proporcionais. Volume diminuiu, pressão aumentou. Por que o volume diminuiu, Vitória? Porque, ó, meu pulmão tá menor, ele diminuiu de tamanho, entendeu? A cavidade torácica voltou pro local dela, o diafragma, ele relaxou, ele subiu, né? Como se fosse assim, e o ar vai ser expelido, tá? E aí vai acontecer a expiração. Gente, eu tô falando, assim, numa linguagem bem solta, assim, porque eu acho que
É o que eu tô falando. O sistema respiratório é um sistema que a mecânica dele é difícil e você tem que entender mesmo, sabe? Porque depois vai piorando entre aspas, né? E aí precisa entender. Tá, E aí, né, a gente vai ter coisas que são muito importantes no nosso sistema respiratório. E uma delas é a nossa querida pleura, né? E o que é a pleura? Ela, basicamente, ela é uma membrana serosa que vai envolver o nosso pulmão e revestir a cavidade torácica. Por quê? Porque a gente vai ter duas camadas dela. A pleura visceral, que vai estar ali, ó, grudada no pulmão, e a pleura parietal, que vai estar grudada ali, ó, na cavidade torácica e na superfície superior do diafragma, tá? E aí, por que a gente precisa dessa pleura ali, grudada ali na cavidade torácica, no diafragma e no pulmão? Porque esse pulmão, né, em momentos assim normais de repouso ou momentos de respiração, ele vai precisar de alguma coisa que mantenha ele preso, sabe? Uma coisa que mantenha ele expandido. Por quê? Porque se eu pegar o pulmão, ele é tipo um elástico. Se eu soltar esse elástico, ele vai colabar, sabe? E eu preciso de uma mão segurando. Quem que é essa mão é a pleura, né? E aí, Vitória, tá, a gente tem duas pleuras, mas como é que funciona a fisiologia dessas pleuras? Tipo, uma vai puxando a outra, como é que acontece? Então, a gente tem uma pressão intrapleural negativa, ela é negativa. E aí, o que acontece? Vai ter a pleura parietal grudada ali na cavidade torácica, vou até desenhar, né? A gente vai ter aqui, ó, a pleura parietal, ó, vou mandar até a cor. A gente vai ter, ó, cavidade torácica aqui, aí a pleura parietal de rosa, a pleura visceral aqui e o pulmão aqui. Aí, né, como que funciona? Quando a cavidade torácica, ela expandir, que no caso vai ser na inspiração, essa cavidade torácica vai puxar a pleura parietal. Aí a gente vai ter, né, aquela pressão intrapleural negativa, uma vai estar grudadíssima na outra. Além de grudado, vai estar, assim, totalmente grudado, né? E aí a pleura parietal vai puxar a pleura visceral, que está aderida no pulmão. Se ela está aderida no pulmão, quem que ela vai puxar? O pulmão. Por isso que o volume do pulmão na inspiração, ele aumenta. Por conta desse aumento, né, Ih, meu Deus, esqueci o nome disso aqui. Das costelas, né, do tórax, né, da cavidade torácica. Então, essa cavidade torácica, ela vai aumentar, vai puxar a pleura parietal, que vai puxar a visceral e que, consequentemente, vai puxar o pulmão, tá? E aí, se essa pressão intrapleural for perdida, e o exemplo, né, que a gente tem é o pneumotórax, o pulmão vai colapsar e vai colabar, gente. O pulmão, ele vai... Vou tentar fazer um desenho aqui pra vocês. Nossa, hoje meus desenhos estão, assim, bem ruins, real. Peraí. Então, é isso aqui que acontece, ó. Eu tenho aqui o pulmão normal. Ai, meu Deus, calma, eu quero desenhar. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Calma, não, calma. Hoje tá só pela misericórdia, hein, pô. Então, eu tenho aqui, ó. Gente, o que tá acontecendo? Eu quero desenhar. Eu não quero fazer isso. Tá, foi. Então, eu tenho aqui um pulmão, né? Esse pulmão, ele vai estar grudado ali na pleura, tudo certo. Se esse pulmão colabar, olha como é que ele vai ficar. Ele vai ficar desse tamanho aqui. Ele vai literalmente, ele vai ficar pequeno, sabe? Porque ele não vai ter as pleuras segurando ele. E aí depois a gente vai ver um pouco sobre as patologias relacionadas a isso, né? E aí a gente vai falar ainda um pouco, né, sobre a pleura, né, a cavidade pleural. Como eu falei, né, entre as pleuras a gente tem uma pressão muito negativa, normalmente -5 em relação à pressão atmosférica. E aí isso faz com que os pulmões eles fiquem expandidos e aderidos na parede torácica. E aí entre elas a gente vai ter ali o famoso, né, espaço virtual, né, que vai ter essa pressão negativa, né, e também uma
camada bem fininha de líquido pleural. E esse líquido pleural, ele vai fazer com que facilite o deslizamento das pleuras, né? Então, sabe, eles não vão... Essas pleuras, né? Pleura parietal e visceral, elas não vão ficar como se fosse se arranhando, porque a gente tem esse líquido pleural, que é drenado pela drenagem linfática, né? Então, ele é produzido e também reabsorvido. E aí, essa quantidade de líquido, ela é sempre estável por conta dessa drenagem e também dessa produção, reabsorção. E, consequentemente, isso evita o acúmulo excessivo de líquido pleural ali. E aí, como eu falei, né, a pleura parietal, ela tá aderida à parede torácica. Então, a gente tem parede torácica, pleura parietal, espaço virtual, pleura visceral, pulmão. E aí, isso faz com que a parede torácica puxa a pleura parietal, que a pleura parietal vai puxar a visceral e vai puxar o pulmão. E isso faz com que o pulmão ele fique expandido e não colabe, tá? E como eu falei, isso, se essa pressão for perturbada entre as pleuras, vai acontecer, né? Vai acontecer o pneumotórax, o pulmão vai colapsar. E aí é isso. E outra coisa, né, outra coisa é que essas pleuras, elas também ajudam, né, para o pulmão ficar sempre expandido, né? Sem inspirar, mesmo que a gente esteja sem inspirar e nem expirar, né? Como eu falei, se essas pleuras não existissem, ele ia colabar, né? E não ia ficar expandido o tempo todo. E esse aqui é um vídeo que o Rômulo fez, né, na nossa turma, que foi das pleuras. Então, Rômulo era o diafragma, que no caso também poderia ser a cavidade torácica, né? E aí isso vai puxar a pleura parietal, a pleura visceral, e aí isso vai também puxar o alvéolo, que eu vou falar rapidinho, vou falar sobre isso. Deixa eu beber uma água. Isso aqui eu já falei, né? Relembrando, o líquido pleural, ele vai reduzir o atrito entre as pleuras, facilitando a expansão do pulmão. E a pleura, ela também ajuda a proteger o pulmão de infecções e patologias, funcionando também como uma barreira. Agora, a gente vai entrar numa fase mais dificilzinha, que é por isso que eu falei que a gente precisava entender essa parte inicial para entender sobre pressões. A gente vai falar bastante sobre pressões agora, né? Mais especificamente, alvéolos, né? A gente tem essa fórmula aqui, que é pressão transpulmonar é igual pressão alveolar menos pressão intrapleural. Essas pressões, elas fazem com que o alvéolo não saia do lugar, né? E deixe o pulmão tracionado. Como que funciona? O que acontece na inspiração? A gente vai ter a contração lá do diafragma e dos músculos intercostais. E aí a gente também vai ter, né, a expansão da cavidade torácica. Cavidade torácica vai expandir. E aí, o que vai acontecer? A pressão pleural, ela vai ficar mais negativa. Porque você pensa comigo, se o meu pulmão, ele tá expandindo, eu tenho as duas pleuras ali. As duas pleuras estão uma grudada na outra. Se eu tenho alguma coisa que tá empurrando ainda mais essas pleuras, essa pressão pleural vai ficar mais negativa ainda, sabe? Eu tenho aqui uma camada aqui, outra camada aqui. Se eu chego com uma mão aqui, um exemplo, e empurro essas duas camadas, elas vão ficar assim, ó, bem juntinhas uma da outra. E aí essa pressão vai ficar o quê? Mais negativa ainda. E é isso que acontece com a pressão pleural. O pulmão, ele vai expandir, ele vai empurrar a pleura visceral, que vai empurrar a parietal, e aí essa pressão pleural vai ficar mais negativa ainda. Segunda coisa, pressão alveolar vai diminuir. Lembra que eu falei que a gente precisa que a pressão no pulmão fique menor para poder a pressão atmosférica ficar maior? Porque pra gente, lembra, só tem influxo de gases ou então... Isso tudo que a gente tá falando em cardiovascular, em respiratório, se tiver diferença de pressão. Então, eu preciso que a pressão atmosférica seja maior do que a pressão do meu pulmão, que no caso vai ser a pressão alveolar, né? E aí, quando quando a cavidade torácica, ela expande, e aí puxa as pleuras, e as pleuras puxam o pulmão, o que vai acontecer?
Ao mesmo tempo, o pulmão vai puxar quem? O alvéolo. E aí, o que vai acontecer com a pressão do alvéolo? Vai diminuir. Nisso que a pressão do alvéolo diminui, eu vou ter uma redução dessa pressão alveolar. E aí, quem que vai aproveitar? O ar, a nossa pressão atmosférica, que vai entrar ali no alvéolo. E aí, o terceiro, que é o aumento da pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar, eu imagino ela, assim, didaticamente, como se fosse o volume da cavidade pulmonar. Na verdade, não é didaticamente, realmente é isso, tá, gente? Sempre que eu falei didaticamente, né? Então, quando tem um aumento da pressão transpulmonar, é porque a gente tem um aumento do volume da cavidade pulmonar. Se eu tenho... Aí lembra que eu falei que a cavidade torácica, ela vai aumentar. Se eu aumento a cavidade torácica, eu aumento o volume da cavidade pulmonar. E aí, o que acontece? Eu vou ter mais alvéolos abertos e o pulmão sendo tracionado. Isso tudo é o quê? Aumento da pressão transpulmonar. Então, recapitulando tudo. Pressão pleural é o pulmão empurrando a pleura. Na inspiração, ela vai ficar mais negativa. Pressão alveolar vai diminuir. Por quê? Porque eu preciso que a pressão alveolar diminua e a pressão atmosférica fique maior, para poder essa pressão atmosférica entrar ali no alvéolo. E aí, a terceira é a pressão transpulmonar, que é a cavidade pulmonar, basicamente. Então, na inspiração, lembra? Só você pensar, quando eu tô inspirando, a minha cavidade torácica, ela aumenta. Consequentemente, aumenta a cavidade pulmonar. E aí, aumenta a pressão transpulmonar. Isso tudo vai permitir que o ar entre nos pulmões. E aí, a mesma coisa acontece na inspiração, só que ao contrário, né? Então, se eu tenho os músculos respiratórios relaxando e a cavidade torácica retornando ao seu tamanho original, o que vai acontecer em relação às pressões? A pressão pleural vai se tornar menos negativa, mas ela ainda vai ser negativa. Então, por exemplo, se ela estava ali menos 7, ela vai voltar a ser menos 5, sabe? Por quê? Porque eu não tenho o pulmão empurrando ela. Segundo, pressão alveolar vai aumentar. Por quê? Porque eu tenho esses músculos, né? Então, por exemplo, o diafragma, os músculos intercostais, todos esses músculos, né? Que são os músculos que participam da respiração, eles vão empurrar esse pulmão. Ou seja, esse pulmão ele vai voltar ali para a pressão normal dele. E aí, se eu aumento a pressão alveolar, quem é que sai? O ar. Porque o ar vai ser empurrado, tá? E aí, terceiro, que é a pressão transpulmonar. Então, a pressão transpulmonar vai diminuir, porque a minha cavidade torácica vai diminuir. E o volume da cavidade pulmonar, consequentemente, também vai diminuir. E aí, isso vai o quê? Empurrar o ar para fora dos pulmões e ele vai sair, né? E aí, é muito legal, né? Porque, por exemplo, a apneia. O que é a apneia? Pressão atmosférica igual a pressão alveolar. Pneumotórax. Ar entre as pleuras. Então, quando eu tenho ar entre as nossas pleuras, o que vai acontecer? Colapso, vai colabar, vai dar ruim completamente. Aí, esse aqui é um exemplo, né? Pressão alveolar, a gente pensa ali, né? Como o pulmão, no caso, o alvéolo. Pressão atmosférica, é a nossa pressão ali do ar. Pressão interpleural é a pressão entre as pleuras, né? E só faltou a pressão transpulmonar, que no caso é a cavidade torácica, né? A cavidade pulmonar. E aí, isso daqui é um quadrinho, né? Como sempre, aquele quadrinho que sempre salva. E igual a gente fez em cardiovascular, esse é um quadrinho da expiração e da inspiração. Então, vou falar aqui um pouquinho pra vocês, né? Na expiração, em ordem. Esses números aqui, gente, eles é o que acontece ali em ordem. Então, primeiro, a gente vai ter uma diminuição do volume na expiração. Depois, a gente vai ter um aumento da pressão alveolar. Depois, a gente vai ter um aumento da pressão interpleural. Depois, a gente vai ter um aumento da pressão transpulmonar e também um aumento da pressão, né? Que, no caso, tá ali aumentando junto com tudo. Depois, e aí, no segundo processo, que é na inspiração. Não sei porque eu comecei na expiração, né? Mas tudo bem. Né? Na inspiração, eu tenho um aumento do volume. Depois, eu tenho uma diminuição da pressão alveolar, para poder o ar entrar, lembra? Uma diminuição da pressão pleural, que no caso, isso ficou um pouco confuso, por isso que eu escrevi mais negativa. É uma diminuição dessa pressão, mas é porque ela fica mais negativa, tá, gente? É meio confuso isso por conta de números negativos, mas é isso.
né? E também a gente vai ter ali, né, aumento da pressão transpulmonar, que é da cavidade torácica, cavidade pulmonar, e uma diminuição da pressão, tá? E isso também é outro resumo, né, da inspiração e da expiração. Então, na inspiração, o diafragma vai contrair, ele vai para baixo, vai aumentar a pressão transpulmonar, porque a cavidade torácica vai aumentar. Diminuição da pressão alveolar, porque a pressão atmosférica ela tá maior, e aí esse ar entra. E diminuição da pressão pleural, no caso, ela vai ficar mais negativa. E na expiração, o que vai acontecer? O diafragma ele vai relaxar, né? E aí vai ter um aumento da pressão alveolar, aumento da pressão pleural e diminuição da pressão transpulmonar, tá? E aí agora a gente vai falar sobre, assim, palavras, assim, que são bem importantes, né? Quando a gente fala de pulmão. Peraí, deixa eu beber uma água. Primeiro, inspiração. Na inspiração, a gente tem uma palavra chamada complacência pulmonar, que é expansão. Medida da facilidade com que os pulmões, eles se expandem. Então, se o meu pulmão, ele tá com uma alta complacência, ou seja, ele tá expandindo facilmente, a gente tem um exemplo de uma patologia, que é o enfisema, que lesiona a parede, faz com que vários alvéolos se tornem um e diminui a área de contato. Se eu diminuo a área de contato, eu diminuo a troca gasosa. Baixa complacência, quando o meu pulmão ele tá difícil de expandir. E um exemplo que a gente tem é a fibrose pulmonar. Segundo, a expiração. Na expiração, a gente tem um exemplo que é a elasticidade pulmonar, que é a capacidade dos pulmões de retornar para a forma original depois da expansão dele. E então, se eu tenho um pulmão altamente elástico, né, ele tá muito elástico, né, ele vai retornar facilmente. Que é um exemplo, são os pulmões normais, fibrose e a Eita, gente, hoje minha língua tá, assim, maravilhosa, né? Dá pra ler ali. E baixa elasticidade, que é quando o pulmão ele tá muito rígido. Então, ele tem uma dificuldade de retornar para a posição original. E aí, a gente tem como exemplo o enfisema também, né? E a pressão transpulmonar, quando ela tá maior, gente, né? Por que a gente fala dessa elasticidade, complacência? Porque tudo isso que a gente falou, depois ele começa a se relacionar. E é isso que vai acontecer agora. Então, a pressão transpulmonar, quando ela tá maior, ela não deixa a elasticidade vencer. E aconteceu o colabamento, que é aquilo que eu falei das pleuras, sabe? Colabamento. E aí, a gente agora vai falar um pouco sobre vascularização do pulmão, né? O nosso pulmão, ele tem 2 circulações, né? Isso é muito legal, eu acho muito maneiro quando tem alguns órgãos que fazem 2 coisas. No caso, recebem 2 vascularizações. O pulmão, né? Ele tem 2 circulações, né? A circulação nutritiva e a funcional. A nutritiva é uma circulação que vai nutrir o pulmão. E a funcional é a que vai botar o pulmão para trabalhar, para poder fazer hematose, troca gasosa. A nutritiva, ela tem uma pressão muito alta e um fluxo menor, porque ela vai sair lá do ventrículo esquerdo. E aí, recebe ali artérias brônquias e veias brônquias. Vai nutrir o pulmão. E a funcional, né, ela vai ter uma pressão menor e um fluxo alto. Vai fazer hematose e quem participa ali são as artérias pulmonares e as veias pulmonares, né? Então é só pensar, a funcional é que coloca o pulmão para trabalhar, vão trabalhar, né? E uma coisa muito legal da circulação do pulmão é que ele é diferente dos outros músculos, né? Das outras células. Porque você pensa comigo, no nosso músculo, a gente vai da onde tem muito oxigênio para onde tem menos oxigênio. Porque, por exemplo, eu tô lá correndo. Se eu começar a correr agora, quem vai precisar de muito sangue é os meus membros inferiores, porque eu tô correndo. E aí a maior parte do meu sangue, com muito oxigênio, vai para onde? Pros meus membros inferiores. E os meus membros superiores, eles não vão receber tanto sangue oxigenado, porque eles não estão trabalhando, eles não estão fazendo nada. Já no pulmão não é assim que acontece. A gente tem os capilares ali com pouco oxigênio indo para onde tem mais oxigênio. Porque o pulmão, ele não é idiota, ele não é burro. Ele não vai lá fazer hematose
num local que tem pouco oxigênio. Ele vai para onde tem muito, né? É basicamente isso. E aí os vasos pulmonares, né? Eles são mais dilatados do que os outros vasos. E por isso que a gente vai ter, né, essa pressão menor e o fluxo maior. E lembrando sempre, a gente tem ali o fluxo laminar, que a gente tinha mostrado lá na P2. Então, na periferia ali, né, o sangue ele é mais lento e na parte ali do meio ele é mais rápido, tá? E aí, como sempre, quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo. Tá. Agora vamos falar, né, sobre volume sanguíneo nos pulmões, né? Então, a gente tem, né, os nossos pulmões, eles armazenam ali 450 ml, né, do nosso corpo, e ele vai funcionar ali como um reservatório, né? Então, na atividade física, ele vai liberar em situações de SOS, né, ou de uma hemorragia, ele vai liberar sangue. Deixa eu beber uma água. E uma coisa muito legal na questão da hematose é porque a gravidade ela vai influenciar na nossa troca gasosa. Então, vamos lá, Vitória. Como assim a gravidade vai influenciar? Na parte superior do meu pulmão, eu vou ter, em repouso, Vitória, agora nesse exato momento, eu estou usando somente a parte inferior do meu pulmão. É essa parte que está sendo utilizada, fazendo hematose. Porque o pulmão, como sempre, ele não é idiota. Ele fala assim, pra que eu vou usar a parte inferior e a parte superior se ela não precisa fazer uma hematose rápida ou alguma coisa do tipo? Eu não tô fazendo um exercício físico, sabe? Eu não tô precisando. Então, eu vou usar só a parte inferior. E por que a parte inferior e não a parte superior? Por conta da gravidade, tá? E aí... E já em momentos de atividade física ou alguma coisa do tipo, eu começo sim a usar minha parte superior, tá bom? E aí, assim como tá escrito, né? Na parte inferior, a pressão do capilar é maior e a do alvéolo é menor. Tá, Vitória, então como assim isso? Antes, eu vou mostrar pra vocês isso daqui que acontece. Olha só, isso daqui são as zonas. Isso é muito importante pra vocês gravarem o que cada zona faz. A zona 3 é a parte inferior sempre. Que é aquilo que eu falei. Eu agora em repouso, eu tô utilizando ali essa zona 3. O que acontece? O nosso pulmão, né, o nosso alvéolo, na verdade, ele basicamente, ele esmaga o nosso capilar. Como assim, Vitória? O alvéolo esmaga o capilar? Exatamente. Eu falei pra vocês, né, que a parte superior, ela não faz hematose em momentos de repouso. Como que ela não faz? Por conta do alvéolo esmagando esse capilar. Essa sim é uma palavra estranha, mas fisiologicamente tem uma palavra certa, que é pressão. Então, na minha parte superior, eu vou ter uma pressão alveolar muito grande e uma pressão capilar menor. E aí, esse alvéolo, ele esmaga o meu capilar. E aí, nisso que ele esmaga o meu capilar, eu não tenho troca ali. Já na parte inferior, eu vou ter uma pressão capilar muito grande, porque eu tenho muito sangue passando ali. Já o meu alvéolo vai estar com uma pressão menor, porque quem está sendo o rei da história ali é o capilar. Então, quem está mandando, quem está esmagando quem? É o capilar que está, não é esmagando o alvéolo, mas ele que está mandando na situação. Tá, Vitória, e aí, como que essa imagem funciona? Então, tá vendo aqui, na zona 3, a gente tem esse capilar com uma pressão maior. Esse capilar tá com uma pressão maior e esse alvéolo tá com uma pressão menor. Então, quem tá mandando é o capilar. Quando quem manda é o capilar, eu vou ter troca. E aí, em que momentos que eu tenho troca nessa zona 3? Na parte inferior, sempre. Momento de repouso, momento de atividade física, sempre. E já na parte superior, em momentos de atividade física, um exemplo. Então, eu vou ter troca gasosa na zona 3, na parte inferior sempre, e na parte superior, em momentos de atividade física, que é um dos exemplos. Já na zona 2, que é quando o alvéolo esmaga o capilar,
que não sei se dá pra vocês usarem muita imaginação de vocês, mas dá pra ver que esse alvéolo tá esmagando esse capilar. Ou seja, a pressão do alvéolo tá maior do que a do capilar. E aí, em que momentos eu tenho essa zona 2? Momentos de repouso na parte superior, que é quando eu não uso essa zona superior, né? Essa parte superior. E aí, a zona 1, né, é a patologia, né? Então, um exemplo ali que a gente tem é o derrame pleural. Então, esse derrame pleural, o que ele faz? Ele empurra o capilar. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Tô com um problema sério aqui com esse negócio, né? Tenho aqui... Deixa eu ligar a caneta. Eu tenho aqui... minha caneta deu ruim. Tem aqui um alvéolo. Nem sei se tá dando pra ver, cara. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, foi. Eu tenho aqui um alvéolo. Aí, ao mesmo tempo, eu também tenho um capilar aqui. Esses alvéolos e esse capilar, eles estão fazendo troca. Mas, quando eu tenho um líquido ali entre alvéolos e capilares, olha o que acontece. Olha onde esse capilar tá. Ele tá muito longe do alvéolo, porque aqui no meio eu tenho o quê? Eu tenho um líquido. Por conta de um derrame pleural. A gente tem um acúmulo de líquido entre alvéolos e capilares, e aí isso faz com que não ocorra troca gasosa, tá bom? E aí é o que acontece aqui nessa zona 1. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre edema pulmonar, que é uma parte assim que eu mais gosto. Que é o seguinte, como ocorre o edema pulmonar? Né, a gente tem vários, assim, o que é um edema? Deixa eu beber uma água, gente. Minha garganta tá tipo assim, pedindo socorro. O que é um edema pulmonar? No caso, o que é edema? Edema é todo extravasamento de líquido. E como que ocorre esse edema pulmonar? O coração é um dos fatores, né, que causa o edema pulmonar. No caso, é um dos principais fatores, né? O coração, né, do nosso paciente vai estar fraco, vai estar bombeando um pouco sangue. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um acúmulo de sangue ali no ventrículo. Aí você pensa, esse edema pulmonar de origem cardiovascular é como se fosse um congestionamento, como se fosse um trânsito. Aí o meu ventrículo tá cheio de sangue. Ele não consegue bombear, né, pra fora. Aí, quem é que vem antes do ventrículo esquerdo? Átrio esquerdo. Aí o sangue tá lá acumulando, ventrículo e átrio. Aí o átrio também vai congestionar mais. Quem vem antes do átrio? Veias pulmonares. Aí as veias pulmonares vão participar do congestionamento. Aí tem sangue nas veias pulmonares, no átrio e no ventrículo esquerdo. Aí quem vem antes das veias pulmonares? Os capilares pulmonares. E aí os capilares pulmonares, o que vai acontecer quando eles estão cheios de sangue ali? Vai aumentar a pressão hidrostática. Nisso que aumenta a pressão hidrostática, vai forçar o líquido a sair dos capilares. E aí, quando o líquido sai dos capilares, entra no interstício pulmonar. E aí, como na imagem que eu tinha mostrado anteriormente, quando esse líquido extravasa, eu não vou ter a troca gasosa, porque o meu alvéolo e o meu capilar vão estar extremamente longe um do outro. E eu só consigo ter troca se um estiver perto do outro. E aí, vai criar literalmente uma barreira física que vai dificultar essa troca gasosa. E aí, vai acontecer a melhor... Ah, não, calma, ainda não é. O edema pulmonar é a insuficiência ventricular esquerda aguda e grave, com hipertensão venosa pulmonar e inundação alveolar. Os achados são de espinéia grave, diaforese, sibilos e, às vezes, escarro espumoso e sanguinolento. O diagnóstico é clínico com a ajuda de radiografia do tórax. O edema agudo pulmonar pode resultar de isquemia coronariana aguda, descompensação da insuficiência cardíaca de base, arritmia, distúrbio valvar agudo ou sobrecarga aguda de volume. Tratar a causa e administrar oxigênio e furazemida e ou nitrato conforme necessário. Inicialmente, tentar assistência ventilatória não invasiva, mas realizar a intubação traqueal e ventilação assistida se necessário. Gostou do conteúdo? Então vem com a gente. Dicas para físio. Gente, eu antes ia falar, né? Mas esse vídeo é sobre
edema pulmonar, como ele ocorre, né? Como eu tinha acabado de falar, né? Isso foi um videozinho pra poder ilustrar melhor pra vocês entenderem melhor. Mas é o que eu tinha acabado de falar, né? Então, a gente vai ter todo esse congestionamento que vai aumentar ali, vai ter dispneia, porque a gente não vai ter a troca gasosa e tudo mais, né? Um dos sintomas. E aí, uma coisa, essa daqui que era a parte mais legal que eu tinha falado, que são os mecanismos que o nosso corpo tem para poder evitar o edema pulmonar, né? Então, como que o nosso corpo evita o edema pulmonar? Primeiro, ele vai aumentar o número de capilares abertos. E antes de eu explicar isso, primeiro eu vou falar para vocês. Pensa comigo, se eu não tivesse mecanismos do nosso corpo de evitar o edema pulmonar, qualquer corridinha que eu desse, eu ia ter um edema pulmonar. Eu ia ter um extravasamento de líquido. Porque lembra que eu falei que o aumento da pressão hidrostática gera o edema pulmonar? Então pensa comigo, se eu aumentei minha pressão arterial, o líquido ia extravasar toda hora no meu pulmão. E aí eu ia ter edema pulmonar toda hora, porque pressão hidrostática a gente pode relacionar ali com a pressão arterial, né? Só que isso não acontece. Por quê? Porque entre os mecanismos do nosso corpo de evitar um edema pulmonar. Primeiro, recrutamento capilar. Lembra que eu falei pra vocês, né, que o nosso corpo, em momento de repouso, nosso pulmão, ele só utiliza a parte inferior? Então, a gente vai ter um aumento dos números de capilares abertos. Por quê? Porque a gente vai começar a usar a parte superior. Então, esse também é um dos mecanismos para evitar o edema pulmonar. Então, em vez de eu só usar a parte inferior, eu também começo a usar a parte superior. E eu tenho todos os capilares sendo utilizados. Segundo, distensão capilar. Os capilares pulmonares, eles têm um poder, né? Uma facilidade de se dilatar 2 vezes mais. E eles conseguem acomodar o volume de sangue ali. Então, pensa comigo. Então, essa parte inferior, ela estava com um capilar tamanho normal. Quando eu tenho essa distensão, ela aumenta 2 vezes mais. Então, além de eu aumentar essa distensão capilar da parte inferior, eu também aumento da parte superior. Aí, isso tudo vai juntando, todos esses mecanismos. E aí, o último é a redistribuição do fluxo. Então, a gente vai ter uma pressão dos capilares pulmonares aumentada e uma pressão arterial pulmonar aumentada. E aí, isso vai ajudar, né, a redistribuir o fluxo sanguíneo de áreas de alta pressão para áreas de menor pressão. Que é basicamente isso, é basicamente a mesma coisa do aumento dos números de capilares abertos. Então, esses capilares que estavam com uma baixa pressão, lembra que eu falei que eles estavam sendo esmagados pelos alvéolos? Eles vão aumentar a pressão. E aí eu vou ter a utilização desses capilares, tá bom? Isso tudo evita o edema. E é isso daqui, eu fiz um resuminho, né? Então, o aumento dos números de capilares abertos, aqueles que já estavam abrindo e fechando agora estão abertos. Capilares que já estavam abertos dilatam 2 vezes mais, sem que tenha aumento da pressão, né? No caso, resistência vascular periférica. E aumento da pressão arterial pulmonar. Agora, fisiopatologia do edema. Isso daqui, gente, vocês vão ver em PAP 2 pra caramba, né? E aí, vocês já vão chegar sabendo. O edema, ele só ocorre quando a pressão hidrostática dos capilares supera a pressão coloidosmótica do plasma. O que é a pressão coloidosmótica? Pressão osmótica, só que no sangue, tá? Acho que muita gente fica em dúvida sobre pressão osmótica. Pressão osmótica, lembra comigo? Solutos, né? Então, vamos supor, uma proteína, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu uso o termo coloidosmótica, quer dizer que é no plasma, tá? Inclusive, nessa frase eu fui bem redundante, né? Pressão coloidosmótica do plasma, sendo que pressão coloidosmótica já é no plasma. E aí, como que acontece? Né? Eu vou virar aqui pra vocês, antes de explicar essa outra partezinha, né? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. A pressão hidrostática, quando ela tá elevada, ela força o líquido a sair dos capilares e vai para o espaço intersticial. Como eu falei, né, é isso que causa o edema, né? E aí eu vou ter pressões ali que vão influenciar essa nossa pressão, esse nosso extravasamento de líquido, né? Eu tenho pressões que vão estimular
a saída desse líquido e uma pressão que vai estimular para dentro. No caso, só uma vai estimular para dentro, né? Vamos lá. Eu tenho primeira pressão que vai puxar para fora. Pensa comigo, a gente tá lá no capilar. Esse capilar tá passando no sangue. É capilar ali do pulmão, tá? Primeira pressão hidrostática. Ela vai puxar para fora. Então, você pensa comigo, eu tenho sangue passando ali nesse capilar. Esse sangue tá empurrando essa parede desse capilar. Tá empurrando para fora, ele quer sair esse sangue. Tá puxando para fora, de mais 7. Segunda que vai puxar para fora, tração pleural. Então, essa pleura, ela vai também puxar para fora. Terceira, proteínas, pressão das proteínas, também vai puxar para fora. Só que aí, a gente tem uma belíssima pressão, que é a pressão coloidosmótica, que vai puxar para dentro, de menos 28. Ela vai puxar para dentro. Só que assim, no pior dos casos de todos, é esse exemplo que eu tô mostrando aqui. Vai sobrar ainda umzinho que tá sendo puxado pra, no caso, esses números aqui que eu tô mostrando pra vocês, são números que equivalem basicamente a uma fórmula. E aí, essa fórmula, ela diz, né, se esse líquido vai extravasar ou não. E aí, nesse exemplo aqui, a gente tá tendo o extravasamento desse líquido, que é o mais 1. Só que aí a gente vai ter o sistema linfático puxando esse restinho, esse mais 1, né? E ele vai puxar esse mais 1 e aí vai impedir, né, o edema pulmonar, tá bom? E aí, voltando aqui, né? Então, a pressão hidrostática normal, ela gira em torno de 7. O sistema linfático, ele vai conseguir compensar aumentos de até 21, totalizando 28. E aí, pulando essa parte de números, isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma tolerância de 3 vezes mais, devido a todos os mecanismos compensatórios que eu tinha falado ali, que vão ajudar. Então, por exemplo, para uma pessoa gerar um edema, né, um edema pulmonar, ela precisa que aumente além de 3 vezes mais. Porque 3 vezes mais é o que os mecanismos compensatórios eles conseguem suprir, né? E não gerar o edema. E aí, como eu falei, né? Então, a pleura é constantemente puxada pelo movimento do pulmão. E isso vai gerar, né, um incentivo desse líquido para fora. Pressão coloidosmótica é a única que puxa os líquidos para dentro. Porém, ela não é suficiente, então os capilares linfáticos puxam esse resto e influenciam na pressão, no edema, né, no caso, né? Gente, eu já tô meio assim sem raciocinar, porque eu já tô 1 hora explicando sobre esses conteúdos, né? E aí, esse daqui é uma foto, né, que mostra o exemplo, né, disso tudo que eu acabei de falar pra vocês, né? Então, a gente tem o capilar, o interstício, os capilares linfáticos puxando, né? E aí, uma coisa... O edema, às vezes, ele pode ser bom, né? Porque ele não é sempre ruim, né? Óbvio que no pulmão ele é horrível, né? Mas ele é bom, né? Porque ele desempenha, né, um papel no processo inflamatório, né? Então, a gente vai ter ali o combate de infecções, né? Isso tudo mais por conta do edema, né? Ele vai, basicamente, o edema, né? Quando a gente pensa num edema que... é de origem boa, né? Ele vai isolar aquele local ali, né, da inflamação, vai fornecer nutrientes, proteínas, células imunes para poder gerar uma resposta eficaz do organismo. Nossa, gente, sério, minha garganta já foi pro lixo. Bebendo aquela água, né? E aí, como eu falei, né, os capilares linfáticos, eles vão ter um papel essencial nessa drenagem. Calma aí, gente, rapidinho, foi. Os capilares linfáticos, eles vão ter um papel essencial nessa drenagem do líquido, né, entre as pleuras, né, e aí isso faz com que a gente não tenha derrame pleural nem nada do tipo, né. Isso tudo são coisas que eu já falei, mas o que eu vou falar agora é sobre derrame pleural. O derrame pleural, eu gosto de associar ele bastante ao edema pulmonar, porque derrame pleural pode gerar edema pulmonar, tá?
E aí, como que ocorre, né? Fatores que vão influenciar esse derrame pleural. 1. Bloqueio na drenagem linfática na cavidade pleural. Então, se eu bloqueio a drenagem linfática, olha só o que vai acontecer aqui nesse exemplo aqui, ó. Extravasamento de líquido. Segundo, insuficiência cardíaca. Então, se eu tenho um aumento dessa insuficiência cardíaca, eu vou ter uma pressão capilar periférica e pulmonar muito alta. E aí, isso vai aumentar quem? A minha pressão hidrostática. E aí, o que vai acontecer? Extravasamento de líquido. Terceiro, diminuição da pressão coloidosmótica. Então, se eu tenho uma diminuição das proteínas no meu corpo, esse líquido vai extravasar, porque as proteínas elas não vão estar puxando esse líquido de volta. E aí, isso é um exemplo, gente, muito legal mesmo, de quando uma pessoa ela tem algum problema, né, alguma patologia no sistema renal. Né? Então, por exemplo, tem as síndromes nefrótica e nefrítica, eu não lembro especificamente qual é que dá edema palpebral, mas é alguma das duas. Né? O que acontece nessas síndromes? A gente tem proteinúria, que é proteína na urina. E aí, pensa comigo, a proteína, ela não tem que passar ali nos rins. Né? E se ela estiver passando, é sinal que deu ruim real, deu ruim ali na barreira de filtração. E aí, ela tá passando, eu tô perdendo proteína, e aí quem é que tá diminuindo? Pressão osmótica. Se a pressão osmótica tá diminuindo, o que vai acontecer? Eu vou ter edema. Porque, assim, independente se for edema pulmonar, edema linfático, qualquer edema, qualquer tipo de edema, né, a gente vai ter essas forças, né, essas pressões que eu falei com vocês hoje, né, e aí na síndrome nefrótica ou nefrítica, né, não lembro exatamente, a gente tem essa diminuição das proteínas, e aí, se eu diminuo as proteínas, eu não tenho esse sangue, né, sendo puxado, né, no caso, esses líquidos sendo puxados para dentro. E aí, o que vai acontecer? Extravasamento de líquido. Aí, por isso que eu tenho ali, ó, edema palpebral nessa síndrome. PAP 2, né? E aí, continuando, né? Então, fatores que vão influenciar no derrame pleural, diminuição da pressão coloidosmótica, e isso vai gerar extravasamento de líquido. Quarto, infecção ou inflamação. Então, se eu tenho uma infecção ou uma inflamação, eu vou aumentar as proteínas. Se eu aumento as proteínas plasmáticas, olha só o que acontece, ó. Vou até voltar no slide aqui, ó. Se eu aumento as proteínas plasmáticas, tá vendo esse menos 14 aqui? Ele vai aumentar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai puxar mais pra fora. E aí, a pressão osmótica, ela não vai aguentar. E aí, eu vou ter o quê? Extravasamento de líquido. Edema. Tá? Isso aqui são bons exemplos, caso vocês queiram entender um pouco, né, sobre essas pressões, né? E aí, agora a gente vai falar, né, sobre o último ponto aqui, né, que é sobre como funciona, né, a respiração, a regulação da respiração. Então, a gente tem ali, né, todos os gases do nosso ambiente, totalizando 760, né, e isso no nível do mar, né, e aí a pressão parcial de oxigênio, ela varia ali de 20 a 21% desses 760, e aí a gente vai ter ali pressão de oxigênio ali de 152. E aí, o objetivo principal da nossa respiração é evitar a variação da pressão parcial de gases. Meu Deus, tem um bicho bem aqui perto de mim. Meu Deus, eu estou terminando agora a aula. Meu Deus, gente, tem real um bicho perto de mim. Calma aí que eu vou sair de perto. Que eu estou terminando a aula agora e eu não quero editar vídeo nenhum. Tá. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, como ocorre a respiração, né? A respiração, ela ocorre devido a um grupo de neurônios lá no bulbo, 2 grupos, na verdade, o grupo respiratório ventral e o grupo respiratório dorsal. O grupo respiratório ventral, ele vai fazer parte da inspiração e da expiração forçadas, tá? Então, o ventral inicia o movimento forçado. Eu já vou explicar o dorsal, que ele é um dos mais importantes, mas primeiro vamos pro ventral, né? Esse grupo respiratório ventral, ele é aquele que vai estimular os músculos acessórios da nossa respiração. O grupo respiratório dorsal, ele estimula o diafragma. E ele é daquela respiração não forçada. Quando eu tô em repouso ali, eu provavelmente tô usando o grupo respiratório ventral, porque eu tô respirando
bem forte aqui, porque eu tô falando muito, né? Mas, quando a gente tá ali em repouso, a gente utiliza o grupo respiratório dorsal, que é o da respiração não forçada, né? Porque a gente não pensa que tá respirando, por conta do grupo respiratório dorsal. Ele é o que inicia o movimento respiratório, né? Inclusive, agora eu acabei de pular, eu estava no ventral, agora eu falei do dorsal, mas é isso, gente, vamos continuar. Aí continuando no grupo respiratório dorsal, tá, gente? É o dorsal. Eu já tô um pouco baqueada, né? Porque são 10 horas da noite e eu estou com um pouco de sono, né? Mas vocês estão aqui comigo. E é isso, né? Vamos falar agora sério, tá, gente? Desculpa. Então, o grupo respiratório dorsal, ele é o que inicia o movimento respiratório não forçado. Ele vai participar da inspiração e da expiração indiretamente. Como que ele faz essa questão da inspiração? Ele vai receber a informação de que precisa inspirar, e aí por vias motoras ele vai mandar lá pro diafragma, e aí vai estimular o diafragma a contrair. Aí lembra, quando o diafragma ele contrai, a gente tem a inspiração, e aí vai gerar, né, os impulsos rítmicos de 15 a 20, que é a nossa frequência cardíaca normal, né? E aí, por que ele estimula a expiração indiretamente? Né? Porque quando ele para de mandar sinal, o diafragma ele relaxa. E aí, o que acontece? Realiza a expiração. Tá, Vitória, agora volta para esse ventral, porque você começou falando e você não terminou. Então, gente, o grupo respiratório ventral é o da respiração forçada. Ele vai estimular os músculos respiratórios acessórios da respiração. Inclusive, eu quis até fazer uma graça aqui nesse resumo e quis botar quais são os outros músculos respiratórios acessórios, por conta de anatomia 1. Mas vocês não precisam gravar isso daqui, né? Mas ele vai estimular ali os músculos respiratórios acessórios, os outros músculos. E aí você pensa aqui comigo, tá, Vitória, quando que a gente tem a ativação desse grupo respiratório ventral? Então, eu tô lá, né, tô aqui parada, eu tô lá com o meu grupo respiratório dorsal ativadíssimo, que é o da respiração não forçada. Quando eu começo a correr, o meu grupo respiratório dorsal, ele fala assim, cara, eu não vou conseguir suprir a demanda de oxigênio que essa menina tá precisando. Eu preciso ativar o ventral. Aí ele vai lá, ativa o grupo respiratório ventral, e aí os dois vão começar a fazer, né, a respiração, né, inspiração, né, e aí os dois vão agir juntos para poder eu conseguir respirar enquanto eu tô correndo lá, quando eu tô precisando de oxigênio. E aí os dois fazem, tá? E aí, o que acontece? A gente também vai ter uma estrutura lá na ponte. Então, a gente... anatomia 2. A gente tem, né, mesencéfalo, ponte e bulbo, ali no nosso tronco encefálico. E aí, no bulbo, era o que eu tinha falado agora, do grupo respiratório ventral e dorsal. Mas na ponte, eu vou ter o centro pneumotáxico. O centro pneumotáxico, ele vai inibir o grupo respiratório dorsal. Por isso que a gente tem um limite de inspiração, né? Chega uma hora que a gente tá lá inspirando, a gente não consegue inspirar mais por conta do centro pneumotáxico, tá? E aí, Vitória, você tinha falado aqui, ó, que... cadê? Onde que eu tinha falado? Você tinha falado, né, que o grupo respiratório dorsal recebe uma informação e envia por vias motoras para o diafragma. Mas que informação é essa? Então, essa informação vem lá de alguns detectores, né, que no caso vai ser os nossos queridos barroreceptores, né, que estão lá no arco aórtico e no seio carotídeo. E aí, esses barroreceptores, eles vão ficar medindo ali a nossa concentração, né, de CO2, né, de oxigênio. Aí o segundo que a gente tem são os quimiorreceptores periféricos, onde eles vão perceber a concentração de oxigênio, CO2 e hidrogênio, que isso tudo serve para regular nosso pH sanguíneo, tá bom? E a gente também tem outros receptores no nosso pulmão. E Vitória, tá bom, então quem detecta são os barroreceptores. Então eu tenho lá os barroreceptores mandando um sinal lá para o grupo respiratório dorsal. Como que ele manda esse sinal? Ele manda pelo núcleo do trato solitário. Esse NTS são terminações sensoriais dos nervos vagos e glossofaríngeo que vão mandar esse sinal para o grupo respiratório dorsal, que eu tenho até uma imagem aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui, ó, então a gente consegue ver ali, ó,
nervo vago e glossofaríngeo, mandando um sinal para o grupo expiratório dorsal. E esse grupo expiratório dorsal, ele recebe, né? E aí ele manda por vias motoras para o diafragma, para poder o diafragma contrair. E aí, lembra que eu falei? Quando o grupo respiratório dorsal não consegue suprir a demanda de oxigênio, ele pede ajuda para o grupo respiratório ventral, tá? E aí, esse exemplo aqui, gente, é um exemplo que a gente consegue ver, né, sobre isso que o grupo respiratório dorsal ele não consegue. Então, o grupo respiratório dorsal, ele vai lá na inspiração, a pessoa tá inspirando, chega uma hora que o centro pneumotáxico inibe ele, e aí a pessoa começa a expirar. Mas, quando a gente precisa de uma demanda de oxigênio maior, o grupo respiratório dorsal, né, ativa o grupo respiratório ventral e a gente consegue ventilar mais. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os quimiorreceptores, né? Esses quimiorreceptores, eles impedem, né? Eles fazem parte ali, né? Eles ajudam a barreira hematocefálica, né? O que é a barreira hematocefálica? Vocês vão falar bastante no segundo período. Essa barreira, ela tá entre o tecido nervoso e o sangue. E ela é uma proteção, né? Contra qualquer coisa tóxica que possa estar entrando no nosso sangue. Porque acontece, tanto que vocês vão ver, né, que tem algumas doenças, né, inclusive que fazem parte ali do sistema nervoso, né, que elas são muito difíceis de serem tratadas por conta da barreira hematocefálica. Essa barreira, ela protege bastante, né, o nosso sistema nervoso de qualquer coisa ruim que esteja no nosso sangue, né? Inclusive, se você tiver alguma patologia ali, nenhum medicamento vai entrar, ou então medicamentos muito específicos. Inclusive, as pessoas têm muitas pesquisas para poder achar medicamentos que consigam passar na barreira hematocefálica, tá bom? Né? E aí, o que acontece? No bulbo, ela vai impedir a entrada de oxigênio e só vai responder a hidrogênio, que é a área quimiosensível. O que acontece? A gente vai ter esses quimiorreceptores. A gente vai ter o periférico e os quimiosensíveis. Os periféricos, eles são sensíveis ao CO2, ao oxigênio e ao hidrogênio. Eles são perfeitos. Já os quimiosensíveis, eles são diretamente sensíveis a hidrogênio e indiretamente sensíveis a CO2. Por quê? Porque o hidrogênio vem do CO2. Então, indiretamente, ele aceita o CO2, tá bom? Então, se eu tenho mais hidrogênio chegando nele, ele percebe isso, né? E vai aumentar a frequência respiratória para fazer mais troca gasosa. E aí, a segunda observação, se eu tenho mais hidrogênio, ou seja, CO2, eu tenho um pH mais baixo, mais ácido. E lembra, o principal objetivo do nosso corpo é evitar a variação de pressão parcial de gases. Então, o nosso corpo, ele não quer um pH baixo, né? Não quer um pH ácido. E aí, ele vai o quê? Começar a ventilar mais. Agora, se eu tenho menos hidrogênio, quer dizer que eu tenho menos CO2. E eu tenho um pH alto, ou seja, um pH básico, tá? Tá, isso daqui... Tá, e aí isso daqui é só uma revisãozinha sobre tudo que a gente falou, né? Então, a gente vai ter lá os quimiorreceptores, né? Eles vão detectar o aumento dos níveis de CO2, né? E a redução do pH. E aí vai enviar uma informação lá para o sistema nervoso central por meio do núcleo do trato solitário, que no caso vai ser os nervos glossofaríngeo e vago. E aí vai enviar esse sinal para o grupo respiratório dorsal, que vai processar a informação e vai contrair o diafragma. E se ele não conseguir fazer tudo sozinho, ele vai ativar o grupo respiratório ventral e vai regular os nossos gases, né? Aí, isso daqui são os impulsos dos nervos, né? Então, se eu tenho uma menor concentração de gases, eu vou aumentar esses impulsos e, consequentemente, eu vou aumentar essa ventilação, tá bom? E aí, isso aqui é muito legal. Isso aqui, essa lei, ela, basicamente, ela gira em torno ali da hemoglobina. O que acontece? A hemoglobina, ela, basicamente, ela ajuda no transporte de oxigênio, né? Ela pega o oxigênio e solta esse oxigênio. Ela, assim, é muito importante pro nosso corpo, né? Muito mesmo. E
a gente vai ter fatores, né, físicos que vão alterar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Como que funciona isso, Vitória? Então, se eu tenho uma maior pressão de CO2, ou seja, eu tô com uma concentração de CO2 muito alta, o meu oxigênio vai ser liberado mais fácil. Porque o meu corpo ele não é burro. Ele olha assim e fala, cara, tô com muito CO2. Eu preciso liberar oxigênio para poder nutrir isso tudo, porque vai dar ruim se eu continuar com essa concentração de CO2 alta. E aí vai liberar oxigênio de forma mais fácil. Segunda coisa, temperatura. Então, quando eu tenho uma temperatura mais alta, eu aumento o CO2. Se eu aumento o CO2, eu aumento a liberação de oxigênio. Porque o nosso corpo não é burro. pH. Então, se eu tô com menor pH, ou seja, o meu pH tá mais ácido, a gente tem um aumento do hidrogênio, né? Se, consequentemente, lembra que eu tinha falado, aumento de hidrogênio, aumento de CO2. Se eu tenho aumento do CO2, eu libero mais oxigênio. Se eu libero mais oxigênio, eu vou nutrir lá melhor meu corpo. E isso é muito legal, cara, porque, por exemplo, não sei se vocês treinam alguma coisa do tipo, mas, por exemplo, quando eu começo a correr no frio, gente, no frio, mas, cara, parece que meu corpo inteiro tá fraco, porque o oxigênio parece que não chega nos meus músculos direito. E isso tem super a ver com essa lei, sabe? Porque a temperatura tá baixa, tá muito frio. E aí, tudo começa a queimar, tudo começa a ficar difícil, o treino começa a ficar difícil por conta disso, por conta da liberação de oxigênio que fica diminuída. Agora, quando tá calor e eu tô treinando, cara, o treino flui muito melhor, né? Por conta dessa questão da liberação de oxigênio, que libera muito mais fácil, tá? E é isso, gente. Acabamos finalmente, gente. Desculpa qualquer coisa que eu falei, que essa aula foi uma mistura, né, de energia, né? Tava ali, pico, baixou, subiu, bicho, deitei na cama. Nossa senhora, só